Boa tarde, meus amigos. Para quem vai me assistir à noite em outro canal, boa noite, boa madrugada, bom dia. Então, estamos mais uma vez aqui juntos, né? Para falar sempre desse tema maravilhoso que é sobre a vida espiritual. E hoje, em particular, nós vamos falar sobre o suicídio. É um tema muito atual, na verdade sempre foi atual, porque sempre tivemos essa questão, né, nas nossas vidas, né? Nas nossas, dos nossos parentes ou nos nossos vizinhos, enfim. E esse tema surgiu porque eu fui convidada para falar sobre o suicídio em um movimento que existe já há algum tempo e que eu não tinha conhecimento, que é o movimento anti-suicídio. Não sei se vocês já ouviram falar. O movimento anti-suicídio, ele está há algum tempo já fazendo também lives, fazendo vídeos, esclarecendo, trazendo esse assunto de uma forma a ajudar pessoas. E ele também presta um serviço que é atender com terapia aqueles que acessam o MAS. MAS é a abreviatura de Movimento Anti-Suicídio. E foi muito bom esse contato que fizeram comigo, abriram esse assunto que eu já tinha falado em alguns vídeos, um pouquinho, e podemos então estar explanando para vocês algumas coisas que eu vou falar aqui. Eu falei também na entrevista, na live que nós fizemos, eu e o Luiz, que é um psicólogo clínico, que me entrevistou e permitiu que eu falasse alguma coisa a respeito. Mas eu fiz questão de trazer esse assunto para cá, porque aqui eu tenho liberdade de falar sobre a vida espiritual, que está muito ligado a essa questão da nossa vida. Então, olha, vamos ativar o sininho, fazer um like, e quem quiser se inscrever no meu canal, vai ser bom. Já tem muitos vídeos para vocês assistirem lá, muitas lives que eu fiz, estão todas no canal do YouTube. Muito bem. Eu, como médica, ainda universitária, no 4º ano de medicina, eu fui fazer um estágio numa emergência psiquiátrica no hospital aqui do Rio de Janeiro. Por quê? Porque no 4º ano já, uma emergência psiquiátrica. Porque era a especialidade que eu realmente queria estar desenvolvendo na prática da minha vida. Mas por que psiquiatria? Porque como eu tinha já estudado muita coisa sobre a vida espiritual e sei que ela tem uma interferência muito grande em quem está aqui na Terra encarnado, e muitas vezes numa família onde não se conhece esse tema, esse assunto de vida espiritual, às vezes vem um jovem, uma criança ou mesmo um adulto que tem mediunidade, que tem evidências, que vê espíritos. Então, e muitas vezes essas pessoas, elas são encaminhadas para o psiquiatra, para um tratamento, achando que elas têm algum distúrbio mental. E isso não é verdade. É apenas uma mediunidade que ela tem, uma facilidade que ela tem de acessar alguma coisa do plano espiritual dessa outra dimensão.
Então, por isso que no 4º ano eu já estava lá, na emergência psiquiátrica, e foi muito legal. E foi lá que eu entrei em contato com o primeiro caso de tentativa de suicídio. Chegou de madrugada, chegou numa viatura da polícia, porque naquela época, já fazem alguns anos, os pacientes de emergência psiquiátrica eram atendidos pela polícia, que eram chamados, porque às vezes eles estavam agressivos ou estavam fazendo alguma coisa que não era correta, e aí os familiares chamavam a polícia. Então eles levavam para emergência psiquiátrica. E foi lá então que adentrou no hospital uma jovem de 19 anos que tinha ingerido comprimidos. Graças a Deus, quando ela veio, já não estava tão torporosa pela medicação, já tinha sido até mesmo atendida em um hospital na parte clínica. E veio então para psiquiatria por conta de um paciente que tem uma ideia suicida, precisa de um tratamento adequado. Não podemos só estar tratando o ocorrido pelos remédios que tomou ou pela forma que encontrou de acabar com a vida, mas também porque precisa de um acompanhamento psicológico. Não pode sair de um hospital sem ter o profissional a certeza de que não vai tentar de novo. Tem que ter uma terapia. Então, foi por isso que eu atendi essa jovem na emergência e nós conversamos um pouco, mas já era de madrugada, ela foi medicada ali para dormir um pouco e nós todos fomos dormir. Mas no dia seguinte, ao invés de ir embora, no meu plantão de 24 horas, eu fui vê-la. Ela estava já, não mais na emergência, já tinham transferido ela para o setor de internação. Então eu fui vê-la num quarto, numa área já de internação, e pude conversar com ela. E naquela época me pareceu que o caso dela era um grau muito intenso de rejeição que ela sentia da família. Rejeição, ela se sentia meio abandonada, ela se sentia, na verdade, um fardo para a avó, que é quem criava, que é quem deu o suporte para essa criança, adolescente e agora essa jovem de 19 anos. Então ela se viu numa situação muito difícil e resolveu escolher esse caminho para encerrar com a vida. Realmente um péssimo caminho. Graças a Deus, isso não se efetivou. E por conta desse contato que eu fiz com ela, nós fizemos uma certa amizade, que perdura até hoje. E ao longo dessa vida, da vida dessa jovem, muitas coisas aconteceram de bom para ela. Ela conseguiu superar algumas das dificuldades dela com o tratamento, com a terapia, com a ajuda de um grupo religioso, com livros que ela passou então a buscar entendimento maior sobre a vida. Ela conseguiu ir superando suas dificuldades familiares também e se formou em enfermagem. Trabalhou em hospitais públicos, atendendo com muita dedicação a crianças e construiu um lado afetivo bom também, porque se casou, teve 2 filhos e constituiu uma família linda. Hoje ela tem 4 netos. Então, isso foi um exemplo de situação que eu estive ligada ao suicídio há muitos anos atrás e pude trazer então esse acompanhamento ao longo da vida dessa jovem.
como seria, né, se toda essa vida tivesse sido interrompido naquele momento por conta de um drama familiar que depois nós vamos conversar a respeito. Mas não foi só esse caso que eu acompanhei. Quando eu já estava formada, trabalhando nas emergências médicas, também chegou no hospital uma jovem de 21 anos. Essa sim estava um pouco torporosa, estava precisando fazer uma lavagem gástrica, o que não é uma coisa simples para quem recebe a lavagem, né? Mas assim mesmo ela conseguiu sobreviver. E também eu passei a conversar com ela. Em outros momentos nós nos tornamos amigas também. É muito interessante essa experiência que eu tive. Por quê? Porque nós podemos ver que a partir de um drama, de uma situação difícil que acontece na vida da gente, nós podemos ter a certeza de que isso vai passar. A nossa vida nos traz novas situações. A vida nos traz mais sabedoria e mais maturidade e condições de enfrentarmos as nossas dificuldades, as vicissitudes da vida de uma forma mais harmônica, mais equilibrada, com mais aceitação, com mais instrumentos para superar. Essa jovem também, ela teve duas lindas filhas, que são a alegria dela, porque são muito carinhosas e ela tem uma empatia com essas crianças de uma forma muito grande. E agora a vida dela tem muitos momentos de felicidade, de tranquilidade e de harmonia. Então, quando nós somos jovens, e eu não digo que o suicídio acontece só no jovem, mas é a maioria, tá? De 15 aos 35 anos, as estatísticas nos mostram que aí é onde há um índice maior de suicídio. Justamente por quê? Porque estamos numa fase em que aparecem os conflitos de vida, né? Há uma exigência de nós podermos sobreviver, de termos nossa profissão. Há uma exigência interna, afetiva, de buscar um companheiro ou uma companheira, de termos uma família. E são situações assim que podem aparecer dificuldades. Existem as crises existenciais, pessoas que não sabem por que vivem, aonde está a explicação da vida. E isso leva também a uma vontade de sair dessa angústia, desse ponto de interrogação, saindo do sofrimento. Então, muitas coisas podem acontecer, né? Situações que a pessoa passa abusos durante a vida, durante a juventude. E isso é dramático na vida de um jovem. Muitas situações que nos deixam muito angustiados. E aí se busca essa válvula de escape. Que muitas vezes é como aconteceu com essas duas jovens, não acontecem delas fazerem a passagem delas, mas muitas vezes nós tivemos casos em que não houve solução, por mais que se usasse o que a medicina pode utilizar e salvar o indivíduo, a pessoa, o paciente. Muitas vezes nós não conseguimos. E acontece então essa situação de desenlace, o que é bastante calamitoso. Porque quando nós temos o conhecimento sobre a vida espiritual, nós sabemos que nós não temos uma morte verdadeira. A gente, em espírito, a gente continua vivo. E em espírito é a mesma coisa que eu estou aqui com vocês. O espírito conversa,
fala, recebe amigos, o espírito recebe os mentores. Mas numa situação de suicídio, como aquilo não estava programado na vida daquele indivíduo, não estava programado, então os laços que unem o espírito ao corpo não estão maduros para se haver o desligamento. Então, se passam muitas situações de muita dificuldade no plano espiritual, nessa outra dimensão. Eu tive uma pessoa muito amiga, muito íntima, que me falou num determinado dia, Nilde, eu fiz uma regressão, fazer uma regressão com um terapeuta, com um indivíduo que tem conhecimento sobre essa questão, e ela voltou a uma vida anterior. E nessa vida, ela se viu tendo feito um suicídio, tendo cometido suicídio, e ela se viu no caixão, embaixo da terra, e ouvindo o choro convulsivo do filho de 12 anos, que não sabia por que a mãe tinha abandonado ele. E ele se sentia culpado por ter sido um motivo para isso. Olha que situação difícil, gente. Quando a gente sabe que isso é verdadeiro, que é real, que a nossa vida continua e que nós nos colocamos em situações bastante difíceis quando cometemos o suicídio. Eu sei que você está me escutando, não tem nunca passou isso pela sua cabeça. Mas eu acho que é interessante nós termos conhecimento sobre isso, porque muitas vezes temos um jovem que chega até nós, ou uma pessoa adulta já, com essa ideia, e nós podemos então trazer algum tipo de esclarecimento, indicar que ele procure ajuda. A ajuda é necessária. A ajuda às vezes não precisa ser de um profissional, é de alguém que escute, tenha uma boa escuta e possa estar ali com aquela pessoa, diminuindo o seu sofrimento, a sua dor, quer seja ela qual for. E também nós temos esses grupos de apoio. Agora estou sabendo que tem o MAS, Movimento Anti-Suicídio, que oferece terapia de graça. É muito legal. Vocês podem botar no Google, e eu vou botar no chat, como é que vocês acessam o MAS, tá? @MAS com letra minúscula, juntinho do MAS, do MAS, Movimento Anti-Suicídio. Através desse endereço, vocês podem chegar ao MAS, ligar, e vocês vão ser atendidos, se não atendidos ali na hora, mas agendados para um determinado momento você conversar com um terapeuta. E esse terapeuta vai oferecer a você tratamento de graça para você sair desse momento de aflição. Muito legal, gente. Além do antigo CVV, que é Centro CVV de Valorização da Vida. Centro de Valorização da Vida. O CVV atende as pessoas 24 horas no telefone 188. Você está com uma ideia dessas, você liga para 188 e você é atendido por uma pessoa que está treinada a atender você, a te escutar e ver o que pode fazer para te ajudar nesse momento difícil.
Então esse CVV já existe há muitos anos. Então isso é mais um recurso que vocês têm, que nós todos temos. Ao mesmo tempo, os grupos religiosos, a Igreja Católica, a Igreja Evangélica, a Igreja Budista, todos esses grupos religiosos, os centros espíritas, que dão uma ajuda muito grande. E nós vamos falar um pouco sobre isso aí, como que o centro espírita pode ajudar também, porque eles têm conhecimento de que existe um lado espiritual e que muitas vezes se acerca desse jovem, dessa pessoa que está com esse pensamento muito forte, muito intenso, um irmãozinho da espiritualidade que traz uma ideia mais incutindo essa ideia num nível muito mais vivo para essa pessoa. E ela então às vezes comete até o suicídio envolvido por essa influência espiritual. Então por isso que lugares onde há mediunidade podem ser também portas abertas para ajudar a quem precisa numa situação dessa. Muito bem, porque nós temos que ver que toda a vida da pessoa fica comprometida com um ato desse, não só para ela, que na espiritualidade vai ter um nível de sofrimento muito maior, nossa, muito maior do que esse sofrimento, desse drama que ela vive aqui na Terra. Que todos nós, quando viemos para cá, vimos por uma programação de superação das nossas dificuldades. E essa busca de superação é que nos leva a mais maturidade, mais sabedoria, mais fortalecimento interior. Então, quando nós tentamos escapar dessa situação da vida, nós nos deparamos com uma situação muito difícil na espiritualidade, porque interrompemos algo que era muito bom para nós, que Deus nos facilitou aqui na Terra, e nós cortamos essa relação. Então vamos ter cada vez mais um pensamento de saber que é um equívoco, que nunca, absolutamente nunca, deveríamos estar usando esse recurso, porque não é solução. Pelo contrário, agrava muito nossas dificuldades. E existem os familiares que ficam aqui na Terra muito tristes, se sentindo culpados. Durante a minha vida, nós tivemos a visita de uma pessoa muito querida, uma jovem que veio chorando, conversando com quem poderia estar dando um consolo para ela. Porque nesse dia o irmão ligou para ela. E ela, porque estava com muitas situações ali pendentes, não atendeu de momento o telefone. E esse jovem, que já tinha ideias suicidas há algum tempo, acabou tirando a sua vida. E essa jovem ficou com um remorso muito grande de não ter atendido aquele telefone. Porque talvez ela, conversando com ele tivesse mudado essa ideia que com certeza predominava no pensamento dele. Os pais, os avós, os tios, todos ficam muito consternados. Aqueles que conhecem a pessoa ficam tristes com essa situação. Então, passam a fazer oração, e essas orações são muito bem-vindas. As orações são muito bem-vindas. As orações são bem-vindas para aqueles que estão com essa ideia, porque muitas vezes uma oração que te liga a essas forças do bem, do amor, do universo, modificam aquele impulso seu de tirar a vida. Então, gente, vamos buscar os recursos, porque com certeza
eles vão aparecer e vão mudar completamente o destino que nós estamos querendo dar para a nossa existência. Vamos contar com a ajuda o tempo todo de nosso Pai Celestial. Quem não acredita em Deus, mas acredite em si mesmo, porque dentro de você existe sabedoria, situações internas que podem tirar você dessa situação limitante e levar você para as possibilidades diversas que existem para você na sua vida, já preparadas há muito tempo. Muito bom ter podido conversar com vocês sobre esse tema. Teríamos que considerar muitas coisas, mas eu agradeço vocês terem esse ouvido atento, agradeço vocês terem acessado, assistir uma live com esse tema. Eu quero desejar a vocês uma tarde muito maravilhosa, que possam estar recebendo do alto a energia que todos nós precisamos para buscar sempre o positivo e a beleza da vida. Muito obrigada. Boa tarde.